Helena sempre sonhou em escalar uma montanha, mas não era uma montanha qualquer. Era o lendário pico de Tianhua, um gigante que rasgava as nuvens e testava a coragem de qualquer um que ousasse desafiá-lo. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. As contas se acumulavam. A carreira exigia longas horas de trabalho, e as responsabilidades familiares a puxavam em todas as direções. A montanha, imponente e silenciosa, permanecia um sonho distante, uma fotografia guardada na gaveta da alma. Uma manhã, depois de mais uma noite em claro, tomada pelo estresse e pela dúvida, Helena sentou-se à janela. O sol da manhã iluminava o mundo, que parecia girar sem ela, e foi ali, naquele momento de quietude, que ela se fez uma pergunta simples, mas poderosa. Por que estou esperando o amanhã? Por que adiar a vida que eu realmente quero viver? O que estou esperando? Uma permissão, um sinal. Naquele instante, algo mudou. A espera acabou. Ela comprou a passagem, arrumou suas coisas e partiu. Não havia certeza se conseguiria. Não havia um plano perfeito. Apenas a decisão de dar o primeiro passo. A jornada começou. E os primeiros dias da escalada foram brutais. Bolhas se formaram em seus pés. O cansaço pesava em cada músculo. E ventos cortantes ameaçavam pará-la a cada curva. À noite, dentro da barraca, ela olhava para o céu estrelado e se perguntava por que tinha pensado que poderia conseguir. A imensidão da montanha refletia a imensidão de suas próprias dúvidas. Mas a cada amanhecer, quando o frio da madrugada começava a ceder, ela se lembrava de algo que seu antigo mentor lhe dissera. Coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de seguir em frente, apesar dele. Essas palavras ecoavam em sua mente, tornando-se um mantra. O medo estava ali, presente. Um companheiro de viagem indesejado. Mas ele não seria o guia. E assim, passo a passo, Helena subia. Ela escorregava em pedras soltas, tropeçava em raízes escondidas e questionava sua própria sanidade, mais vezes do que podia contar. A cada passo, a montanha parecia testar seus limites, física e mentalmente. No entanto, com cada pequena vitória, algo mudava dentro dela. Alcançar um pequeno cume, atravessar um riacho congelado com a água batendo nos joelhos, ou simplesmente assistir ao nascer do sol, tingir as nuvens de laranja e rosa. Cada um desses momentos era uma recompensa, um lembrete de sua própria força. Ela começou a perceber que a força não vinha da promessa do cume, mas da recusa em desistir, da teimosia de continuar, mesmo quando tudo dizia para parar. A jornada não era mais apenas sobre conquistar uma montanha, era sobre se reconquistar. Ela aprendeu a ler os sinais da natureza, a sentir o vento antes que ele chegasse com força, a encontrar abrigo onde parecia não haver nenhum. Ela aprendeu a confiar em seus instintos, na sua capacidade de adaptação. A montanha estava ensinando a ela lições que nenhuma carreira, nenhuma rotina jamais poderia oferecer. A solidão no alto não era vazia, era preenchida pela sua própria presença, cada vez mais forte. No último dia, quando o topo estava finalmente ao seu alcance, o céu mudou. Uma nevasca começou, violenta e súbita. O vento uivava como um lobo faminto. A chuva gelada cortava seu rosto, e o caminho desapareceu completamente na brancura ofuscante da neve. O pânico e a dúvida, aqueles velhos inimigos, tentaram dominá-la. A voz em sua cabeça sussurrava que era o fim, que ela havia chegado tão perto apenas para falhar. Parecia impossível continuar. Mas então, em meio ao caos da tempestade, ela se lembrou de outra verdade, outra lição aprendida no caminho. Uma montanha é escalada não com as pernas, mas com o coração. Não era sobre força física, não mais.
Era sobre a força que vinha de dentro, a vontade que a havia levado até ali. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo o ar gelado e encontrou um foco que não sabia que possuía. Com um último esforço, impulsionada por pura determinação, Helena avançou, mão sobre mão, passo sobre passo, lutando contra o vento e o frio. E então, de repente, não havia mais para onde subir. Ela havia chegado. Caiu sobre a neve, ofegante, congelada, mas incrivelmente viva. E como se a montanha estivesse reconhecendo sua vitória. As nuvens se abriram. O sol a banhou em uma luz dourada e quente. Abaixo dela, o mundo se estendia como um mapa, vasto e cheio de possibilidades infinitas. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas não eram pelo frio. Eram lágrimas de clareza, de uma profunda e transformadora compreensão. Ela finalmente entendeu. As maiores montanhas da vida nem sempre são físicas, feitas de rocha e gelo. As montanhas mais difíceis de escalar são os nossos medos, as nossas dúvidas, os hábitos e as crenças que nos prendem em um vale de estagnação. E o cume? O cume não é um lugar físico no mapa, é um estado de espírito. É o lugar dentro de nós, onde encontramos coragem, persistência e uma inabalável autoconfiança. Helena desceu da montanha uma mulher diferente. Ela desceu mais forte do que jamais fora, não apenas em seu corpo, mas em sua alma. Ela agora carregava a montanha dentro de si, um símbolo eterno de sua própria resiliência. Ela sabia, com uma certeza absoluta, que poderia enfrentar qualquer tempestade que a vida lhe trouxesse, porque ela não tinha apenas escalado uma montanha, ela havia escalado a si mesma. A história de Helena nos lembra que todos nós temos nossas próprias montanhas para escalar. Qual é a sua? Lembre-se, a jornada começa com um único passo. Não espere pelo amanhã. Obrigado por assistir. Se esta história ressoou com você, deixe um like e se inscreva para mais conteúdo inspirador. Até a próxima!